céus se fecharam, como está escrito que o caminho do santuário foi não descoberto, encoberto. O caminho que dava acesso à árvore da vida foi fechado. A árvore da vida e vivesse eterna espada no caminho do santuário. Diga-me, muitos anos de caminho, o caminho, e vocês 2000 anos depois, desde que o Senhor morreu e abriu o caminho do santuário e as portas do céu, e a igreja foi sujeita do pecado, e eu digo, foi tomada. O diabo agora usou uma lâmpada, se apagava. A maçonaria criou igrejas, novos caminhos se abriram para a condenação, os atalhos foram abertos, e Jesus Cristo disse que haveria restauração de todas as coisas. No dia que Jesus desceu do monte da transfiguração junto com seus discípulos, e os discípulos viram Moisés e Elias no monte, e Pedro, naquele atrevimento, ousou em questionar: por que vieste primeiro antes de Elias? Palavra dos profetas. Diga-me, Pedro está a dizer, os escribas andam a engano, eles acreditavam. Os escribas andam a dizer que era verdade, que viria primeiro Elias. Como vieste primeiro? Elias disse, e que não tinha sido reconhecido, mas ele disse, Elias também vai vir, e ele mostra a missão que ele viria desempenhar. Ele virá e restaurará todas as coisas. E nós vimos aqui Pedro a dizer, convinha que o céu da escravidão do pecado. E assim o diabo introduziu heresias de perdição no meio da igreja, doutrinas de demônio. O apóstolo Paulo já advertiu, e ele disse que nos últimos dias muitos se apostatariam na fé, dando ouvidos a espíritos enganosos. Há uma promessa, diga amém. Estamos a viver, é o fim dos tempos, é a plenitude dos tempos, é a manifestação do reino de Deus para dar lugar ao filho da perdição. Bem forte para Jesus Cristo. Então, é o fim, é a consumação, a oração da igreja, da restauração na terra. Mas como poderia haver restauração sem guerra? Não seria possível. A restauração é precedida de uma guerra. Diga aleluia. Diga aleluia. Por isso eu vos convoquei para a guerra. Eu vos convoquei para a guerra. Mandaram-me mensagem no Zoom, né? Diz que há muitas lutas. O inimigo se levantou. Há muita oposição no propósito. Sim. Uma ação gera uma reação. Diga aleluia. Uma guerra chama outra. Bem forte para Jesus Cristo. É mister que isso acontece. Aquele que nasceu na guerra, aquele que é da guerra, aquele que conhece a guerra, que vive a guerra, não deve se espantar por causa da reação do inimigo. Importa que o inimigo se levante. Amém? Como saberás que você é forte? Não é quando o inimigo se levantar contra ti. Não é assim, está a saber o que é? Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Tem que haver jugo na oração. Como você vai orar mais se não houver jugo? É impossível. Tem que haver guerra para você fazer guerra. Tem que haver oposição para você se levantar. Já vos ensinei como romper o jugo. O jugo se rompe com a oração agonizante. Aleluia. Isto é, a jugo você deve continuar a orar contra a vontade da tua carne. Diga aleluia. Deve romper as barreiras com agonia. Não é desistir da oração por causa da agonia. Nunca desista. Amém. Convinha que os céus se contestem. O que é os céus contidos? Céus fechados.
E não se abrirá o céu senão com uma vida de oração e jejum. Não tem outra arma para você abrir o céu. Não é começar a falar a palavra. Está escrito, está escrito. Nenhum céu vai se abrir. Está escrito, está escrito. Não é ler a Bíblia. Muita leitura, muita meditação. Nenhum céu vai se abrir. É com o joelho no chão, com jejuns. Convinha que o céu se acontecesse. E o mundo estava na escravidão. A perdição era grande. Os céus contidos. Aqui embaixo é escravidão. O apóstolo Paulo disse que a criação foi sujeita na escravidão do pecado. Não por causa dele que a criou, mas daquele a quem a sujeitou. E não vamos para falar Adão é o culpado. Adão já passou. Onde estão os heróis, os vitoriosos, os vencedores, os guerreiros para fazer o trabalho que Adão não fez? Adão morre pelos seus pecados. Adão cometeu as suas culpas e a terra está a cometer as suas culpas. Um dia Deus perguntou a Israel: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Olha a necessidade do céu achar homens e mulheres valentes para fazerem um bom combate na terra. Mas então a quem eu enviarei? E outro dia o Senhor está a dizer: procurei dentre eles, não achei ninguém para que pudesse estar comigo na brecha para tapar os muros. Estão de atalaia e eles tendem as mesas camas. Os cães gulosos não podem ladrar e amam toscanejar e querem céus abertos. São valentes que fecharam os céus. Os valentes do inferno fecharam os céus. Até Jesus precisou abrir o céu, como está escrito. Como está escrito. Natanael foi convidado para ir ver Jesus. Primeiro desdenhou, duvidou, por causa da origem de Nazaré, Galileia. Aleluia. Mas o amigo disse: vem ver. E ele foi e viu. E ele creu. Jesus disse: agora crês porque eu te disse, fique debaixo da figueira. Coisas maiores do que esses você vai ver. Daqui em diante vereis os céus abertos. Bem forte para Jesus. Daqui em diante vereis os céus abertos. Céus abertos é, aleluia, para a liberdade dos anjos se moverem. Anjos se movendo na terra é avivamento. Aleluia. Os céus abertos e os anjos a descerem e a subir sobre a cabeça do Filho do Homem. Amém? Gostamos a ver Pedro diz: convinha que os céus se contessem. E os céus voltaram a se conter com a queda da igreja primitiva. Tudo que você está a ver aí é prostituição gospel. Não tem Deus. Por isso ninguém nasce de novo. Até o mais justo é pior do que um espinheiro. Até o que tenta levar a sério as coisas é pior do que o ateu. Por causa dos seus fechados. E a terra está a gemer. A escravidão do pecado. O pecado reina. Aonde o pecado está a reinar, a morte também está a reinar. Estão indo todos para o inferno. Com bungle, traficantes, drogueiros, violadores de mulheres, pedófilos, prostitutos, adúlteros, vaidosos. Falaremos de quê? Avarentos, comerciantes, cães gulosos, dorminhocos. E é preciso que era necessário que se levantasse uma igreja viva para congregar o povo. Mas como poderia existir uma igreja viva se não houvesse vitória no campo da batalha? E como poderia existir vitória se não houvesse guerra? E como poderia haver guerra se não houvesse homens dispostos para se alistarem para a guerra? Aleluia. Bem forte para Jesus de Nazaré. Bem forte. Glorifica Jesus. Bem forte. Mais forte para o Filho de Deus. Mais forte. Mais forte. Aleluia. Estamos a viver o dia de abrir os céus. Os profetas, então Deus através do profeta Isaías disse que viriam dias que a terra estaria cheia da glória dele. Quando é que a terra ficou cheia da glória dele? Quando
concertos gospels, não tinha glória nenhuma. Glória humana sim, que é perecível. Mas ele disse que a terra poderia ficar cheia da glória dele. Aleluia. Como é que a terra vai se encher da glória de Deus sem céus abertos? Por isso eu vos convoquei. Vocês não estão a começar a guerra, vocês estão a entrar numa guerra que já existe há 19 anos. Bem forte para Jesus. Vocês são semelhantes à parábola de Jesus. Uns foram assalariados, aliás, recrutados na primeira hora, e outros na segunda, e outros na terceira, até na penúltima hora. Até na penúltima hora. Depois virá um salário para todos. E ninguém vai murmurar. Ninguém vai se queixar. Ah, nós trabalhamos mais do que eles. Estamos há muitos anos a trabalhar e eles só trabalharam uma hora. Senão ele vai responder: teu olho é mau porque eu sou bom. Aleluia. Bem forte para Jesus Cristo. Agora é verdade, tem que se respeitar a antiguidade. A antiguidade é um poço. Tem que se respeitar os anciãos. Amém? Tem que se respeitar os antigos. Porque o que eles já viram, você ainda não viu. O que eles passaram, você ainda não passou. Os que estão a vir também vão vos respeitar. Porque vocês estarão cheios de experiência. Aleluia. Fomos levantados para impactar esse mundo caído, desviado do cristianismo caído, da religião caída, do islamismo, do budismo, do catolicismo, do evangélico caído, corrupto, da mãe das suas filhas. Ainda bem que eu matei as duas. Fala o contrário. No espírito eu acabei com eles. Estou a perseguir agora os maridos delas. Aleluia. Seus maridos vão dobrar joelho. Glória a Jesus. Então vai orar. Não dê descanso à tua alma, nem repouso às suas pálpebras. Essa é geração de oração, é geração de jejum, é geração de guerra, é geração dos valentes, é geração da chuva seródia, é geração dos céus abertos, é geração do avivamento, é geração das proezas, é geração do mover do Espírito. Vossos filhos e vossas filhas vão profetizar. Glória a Jesus. E eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. E eles estão frustrados e desesperados, sem argumentos para falar o que não é verdade. Isso começou há 19 anos. Há 19 anos, com todo tipo de oração e súplica no Espírito, e nós acreditamos que o que havia de vir, viria, e já veio. Em forte para Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Ore. Não aceita ser um ministro frio na vida. Não aceita isso. É melhor não ser ministro de Cristo. É melhor você não ser um ministro de Cristo do que ser um servo morno. A Bíblia diz que os mornos serão vomitados, porque de preferência que você seja frio do que morno. Eu não admiti isso, não aceitei isso. Isso é a revolta que eu carreguei e que ainda carrego. Eu disse, eu ser um pastor frio, um pastor morno, um corrupto, um covarde. Não. Mas eu sabia, se eu não queria ser frio nem morno, eu tinha que me aquecer. Aleluia, bem forte para Jesus. Eu tinha que me aquecer. E busquei o fogo. Busquei o fogo do alto. Sabe como é que se busca o fogo do alto? O fogo desce do céu e o sacrifício é da terra. Quando João foi no céu, viu um anjo que tinha uma vara, e o anjo lhe foi dito: mede a cidade e todos que nele habitam, mas não meças o átrio, porque foi entregue a quem? Aos gentios, até que seja profanado.
O anjo mediu a cidade celestial, mas ele diz: não mede a Jerusalém terrena. Aleluia. Porque ele será vituperada, profanada. Sacrifício se faz na terra, não se faz no céu, não. Mas o fogo desce do céu. Fogo estranho é que sai da terra. Aleluia. O fogo estranho sai debaixo da terra, mas o fogo de Deus desce dos céus, até que do alto sejais revestidos. Acrescenta: poder de onde? Do alto. E como vai existir poder, como o fogo vai descer sem sacrifício? E como vai haver sacrifício sem altar? E como vai haver altar sem que apareça alguém para que repare o altar? Aleluia. Tem que reparar o altar de Deus. Tem que pôr em ordem o altar de Deus. Tem que colocar o sacrifício no altar de Deus. E depois clamar a Deus, para Deus derramar o fogo do alto. Diz a Bíblia: Elias subiu no Carmelo, encontrou o altar de Deus, estava destruído, e ele reparou o altar do Senhor e colocou um sacrifício em cima do altar reparado, e depois clamou: ó Senhor, responda-te, mostra-te hoje que tu és Deus e que eu sou teu servo e que tu me enviaste a fazer essas coisas. Responda-me, responda-me. Mas com o sacrifício no altar, e o fogo caiu do céu, e o fogo consumiu o holocausto. Agora as pessoas querem fogo sem sacrifício. As pessoas querem fogo sem altar. As pessoas querem fogo sem altar reparado. Tem que reparar o altar, tem que colocar o sacrifício no altar, e tem que clamar ao Deus do fogo, que é o fogo consumidor, e ele vai responder. Esse fogo que eu estou falando é o poder de Deus, é autoridade na terra para pisar em serpentes e toda a força do inimigo. Bem forte para Jesus Cristo. O que é isso? Reparar o altar. Ninguém pode entrar nessa guerra nos caminhos tortos. Não tentes, porque muitos estão presos por causa das aventuras. Eu conheço uns que estão presos. Aleluia. Tem que reparar o altar da tua vida. Isto é endireitar os teus caminhos, as veredas. É se santificar, é se converter, é largar o mundo, largar a prostituição, as mentiras, as vaidades, as avarezas, o ódio, a fofoca, as mágoas, os maus pensamentos, para você poder entrar nessa guerra, porque senão você será um verdadeiro prisioneiro de Satanás. Porque quem afrontar Satanás tem que estar preparado para apanhar. Aleluia. Quem tentar afrontar Satanás em pecado vai virar um escravo de Satanás. Por isso Elias primeiro reparou o altar. É você esse altar. Você, o altar está dentro de ti, e você é o animal que vai subir em cima do altar. Tem que reparar o altar para você sacrificar. Muitos querem sacrificar com prostituição, com mentira, com ódio, com fofoca, e querem orar e querem jejuar. Não pense que o inimigo vai dizer: você é um pecador que está a orar. Ele vai te dizer: tu ousas me enfrentar, tu ousas me enfrentar fazendo a minha vontade, tu ousas me enfrentar sendo meu, tu ousas me enfrentar vivendo em pecado. E eles vão te maniatar. Eis que Jesus disse: tem que avaliar os custos para ir atacar aquele que tem 20 mil. Sim, tem que avaliar os custos para edificar a casa, para que você não termine no meio e depois seja envergonhado. Tem que avaliar os custos. Os custos não é somente do sacrifício, e ver se você está bem com Deus. Amém? Reparai os altares das vossas vidas, e depois agora partem para a guerra. É proibido entrar nessa guerra em pecado.
e proibido. Se converta, endireita as veredas, arrependa-te e depois entra na guerra. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Senão você é um prisioneiro. No vale da sombra da morte está cheio de pastores. No vale da sombra da morte está cheio de pastores, pregadores, profetas, ministros. Estão lá presos à espera do libertador para lhes tirar dali. Está cheio de prisioneiros. Está cheio de cristãos. Por quê? Por causa do pecado. Agora que você endireitou o altar, sim, teu corpo deve ser apresentado como holocausto no altar de Deus. Como disse Paulo, apresenteis a Deus os vossos corpos como sacrifício vivo. E também que é santo. E será que é agradável a Deus. E Paulo disse, esse é o vosso culto racional. Amém. Bem forte para Jesus Cristo. E o fogo vai cair. A quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E o fogo vai cair. Deus esteve à procura e ainda está à procura. Quem vai se alistar para o meu exército? Mas há condições para tal. E o apóstolo Paulo disse, todo aquele que luta, de tudo deve se abster. E eles querem lutar sem se absterem de tudo. E aqueles que são alistados para a guerra não devem se apressar com os negócios desta vida, porque senão não vão agradar aquele que os alistou. Tem que haver renúncia implacável, não impossível. Aleluia. Tem que renunciar ao mundo, tem que renunciar à tua vida, tem que aborrecer tudo e todos por amor à palavra, tem que ser perseverante no caminho, tem que ser insistente e defensor das tuas convicções. Os 7 bilhões podem falar o contrário. Eu preguei na live, eu disse, eu nunca vi alguém que recebeu o Espírito do Senhor e voltou para trás. Sabe, quando o Espírito do Senhor desce, esse homem está disposto a ser torturado por amor a Jesus. Esse homem está disposto a perder tudo por amor a Jesus. Esse homem está disposto a ser espoliado e injuriado. Esse homem está disposto a morrer por causa da justiça. Aleluia. São esses os defensores do Evangelho. Não se vergam por causa das pressões desse mundo. E o mundo está à espera de homens como esses. Aleluia. Não foi dada aos anjos essa missão, porque senão os anjos já desceriam para vir libertar os cativos. Homem com homem. Amém? Homem com homem. Aleluia. Aleluia. Então faça isso. O fogo está disponível. Deus quer revestir a sua igreja com poder. Deus quer tomar você com poder para te enviar no meio do inimigo, para você perturbar as trevas, para você destruir fortaleza. Ontem eu preguei na live do Facebook. Ele disse sim, devemos levar todo o nosso entendimento cativo à obediência à palavra de Deus, pois as armas da nossa milícia não são carnais não, mas sim são poderosas em Cristo Jesus para destruir o quê? Fortalezas. Fortalezas. E eu especifiquei quais são as fortalezas. As fortalezas da terra, as fortalezas do mar, as fortalezas do céu. Na terra tem fortalezas, no mar tem fortaleza, no espaço tem fortaleza. Tem cativos na terra, tem cativos no mar. Diga aleluia. Pastores cativos e querem libertar outros cativos. Não é possível. Não é possível. E tu foste chamado para essa milícia.
tinha uma reunião. Essa reunião de sábado antigamente era quê? A reunião da milícia, né? Quem se lembra? Por causa do avivamento, removemos essa reunião, porque a sede de curar é muito grande. E o povo também precisava ser curado. Porque antigamente era para preparar os discípulos, e depois virou uma reunião de libertação e cura. Mas não deixamos de preparar vocês. A China está à espera. Quem vai livrar aquele povo da China? Está a pensar que seria possível? Está a pensar que ir lá com uma Bíblia para você ir pregar aos budistas e iam te aceitar? Poderiam até se tornar cristãos, mas sempre presos. Está a pensar? Não foram na Índia? Ainda está cheio de igrejas evangélicas. Não foram os americanos? Conseguiram libertar a Índia, os indianos? E a África? Não está cheio de igrejas? O Peterson não veio aqui no norte de Angola? Não derrubou as palmeiras por causa dos bêbados? Diga-me. A África continua atalada na idolatria, na tradição. Por quê? Porque não houve avivamento, não houve libertação. Tinha que ter homens para chocar com a magia negra africana, homens desgostosos de si mesmos, homens terríveis, morreram e nunca experimentaram guerra. Seus filhos substituíram, morreram, nunca experimentaram guerra. Chamaram da igreja como seu galinheiro, como o quintal deles. E diziam: a igreja é nosso quintal, é nosso galinheiro, nossa capoeira. Quando nós queremos matar, vamos lá e matamos as galinhas. Tem festa no inferno, vai na igreja. Por quê? Porque não tem fogo. Eu disse, é melhor você ser um ímpio do que ser um crente vazio, do que ser um crente frio. Agora imagine se até crente é melhor ser um ímpio do que ser um crente frio. Agora imagine você, ó serva de Deus, ó ministro de Cristo. Melhor é você ficar lá no banco como um membro frio do que ser um pregador frio. Diga-me. Pregador frio vai pregar frio e vai gerar filhos chamado o quê? Frio ao quadrado. Diga aleluia. Amém? E depois serás instrumento de Satanás, e o diabo vai te usar para invejar aquele que está em chama, porque você não tem fogo. E você se torna depois matador de profetas. Jerusalém, para matar os profetas e apedrejar os profetas por causa de inveja. E você se torna depois matador de profetas. Jerusalém, para matar os profetas e apedrejar os profetas por causa de inveja. E você se torna depois matador de profetas. Jerusalém, para matar os profetas segundo a sua vocação. Cada um, e você se torna depois matador de profetas. Jerusalém, a medida segundo a sua vocação. Aqueles segundo Deus, matador de profetas. Segundo a sua vocação. Aqueles segundo Deus, matador de profetas. Segundo a sua vocação. Aqueles segundo Deus, segundo a sua vocação. Não é para você que segundo Deus, 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 não é para você que segundo Deus,
oposições. A maioria. Mas um crente, quando ele é atacado, mais ele ataca, mais ele se esforça, mais ele quer continuar. Esses ninguém lhes aguenta. Esses são os cristãos que têm atitude. Esses são os cristãos determinados, que têm o espírito de Gideão, o espírito de Davi, o espírito de Sansão, o espírito de Baraque. Falaríamos de quem? Dos profetas. O espírito do pai Abraão, o espírito de Isaac, o espírito de Jacó, o espírito, glória a Deus, de José. Mas não tem o espírito de Salomão. Salomão era um filhinho de papai, cheio de vaidade. Diga amém. Eles têm o espírito de Paulo, o Saul de Tarso. Apanhava chapadas até não, chibatadas, levantava e entrava na cidade e dizia: ele vive. Era apedrejado até a morte, ressuscitava e despedia os irmãos: estou a partir para outra cidade. Para quê? E pregar. Alguém disse: ainda agora que você levou até morrer e ressuscitou. E ele disse: para mim morrer e viver. Bem forte para Jesus Cristo. Ele está dizendo: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Esse é o espírito de homens determinados, de mulheres determinadas, homens corajosos. Nesse reino, nessa guerra, se exige coragem. Coragem, viu? Por que você tropa? Então vamos tirar os exemplos da terra. Olha para um militar. Eu consigo ver quem foi militar. Já saiu, é velho, pode ter 80 anos. Eu falo, você foi tropa, né? Eu falo, como sabes? Porque eu tenho que ver você, espírito de um militar. São homens corajosos, bem forte para Jesus. Homens destemidos, homens violentos, homens esforçados. Por quê? Porque toda a vida dele viveu isso. Na recruta, aprendeu a se esforçar. No tempo da milícia, aprendeu a se esforçar. Saiu, mas ainda aquele espírito continua nele. Até andam assim. Quero ver um maninho que esteve na Jamba a andar as florestas de Angola. Anda assim. Diga aleluia. Bem forte para Jesus. Você não vê? Na Bíblia não está escrito. Quando Gideão foi ungido pelo discípulo de Eliseu, o que aconteceu? O discípulo foi para lá e ele falou: capitão. Ele era embora capitão. Estava bebendo vinho com as suas prostitutas no meio de outros capitães. Ele falou: capitão, eu tenho uma palavra de Deus em off. Como assim? Ele viu: é discípulo de Eliseu, deixa aí. Foi. Logo que chegou, o homem pegou, tirou o azeite. E ele perguntou: o que é isso aí? Assim diz o Senhor: eu te ungi como chefe do meu povo. Vá, vai completar a obra que Elias não completou. Vai matar, mata o teu Senhor. Acaba com a casa de Acabe. Vá. Diga aleluia. Na hora, sabe o que? Se era vagaroso, ficou já assim. Sabe o que ele perguntou aos seus companheiros? Quem é comigo? Siga-me. Bem forte para Jesus Cristo. Siga-me. Viu? Os outros viram-se. Ainda agora que nós estamos aqui, essa pessoa mudou. Na hora mudou. Siga-me. Quem é comigo? Em outras palavras, quem é covarde fica. Corajoso, siga-me, porque eu vou matar o filho de Acabe. Bem forte para Jesus. Vou matar a Jezabel. Glorifica Jesus de Nazaré. Siga-me. E os seus companheiros, outros capitães que estavam com ele, viram que ele era uma nova pessoa,
que não era o mesmo, que o Espírito do Senhor havia tomado ele, e seguiram ele. Quando eles marchavam em direção à cidade, o rei tinha recebido a visita do rei de Judá, porque já tinham se dividido as duas nações, rei de Israel e rei de Judá. Estavam lá a beber, e o guarda lhes avisou: chefe, está a vir aí homens furiosos, bem armados. E ele perguntou: controla aí. E ele disse: um está vindo como se fosse o quê? Jeú, filho de quê? De Deus. Furioso. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Ouviu? Até na evangelização vocês têm que ser violentos, fervorosos, revoltados. Pois o Espírito que nós recebemos acrescenta. Não espírito de quê? De quê? De medo, de escravidão, para estar outra vez com medo. Mas recebemos o espírito de adopção de quê? De filhos. Aleluia. E forte para Jesus. Viu? E isso você busca na oração. Você acha na oração. Isso você acha na oração. Homens que muito oram se tornam assim. São virtudes que o Senhor quer dar a você através de uma vida de oração e jejum, para você ser um homem destemido, um homem corajoso, um homem violento no espírito, um homem perseverante, um homem persistente, um homem humilde, um homem manso. Diga amém. Um homem transformado. Parece que vocês tinham dito, pensaram que eu tinha parado de falar. Assim falaram: o apóstolo não fala mais da oração de Jesus, só fala só pecado, pecado, pecado. Quem é que disse? Tem que vos ensinar isso. Aleluia. Orem sem cessar. Eu descobri isso desde o princípio. Eu disse: eu quero fazer a diferença nesse mundo. E ele disse: vai sacrificar mais do que qualquer um. E assim a minha vida tem sido um sacrifício. Oramos incondicionalmente, sem cessar. Persistimos nisso. E hoje estamos aqui a colocar o mundo com as patas no ar. Aleluia. A terra toda está a estremecer. Por quê? E eu não estou a te contar as histórias da Bíblia. Estou a te contar o que eu vi. Aleluia. Bem forte para Jesus Cristo. Eu estou a te falar o que eu vi. Vai, ora. Veja só, porque há muito pecado na igreja. Há uns que querem largar o pecado, não conseguem. Já creram, mas estão sempre aí. Por quê? Não tem vida. Aleluia. Para ser um homem forte no espírito, tem que ser homem de oração. Homens de oração mudaram o mundo da sua era. Aleluia. Impactaram gerações. Olha o que eu falava. Parece que hoje vim falar de oração, né? Eu dizia assim: eu de preferência que eu ficasse toda a vida a orar do que pregar, passear, visitar, festejar. E na altura ainda não tinha os benefícios da oração, que eu falava isso. E hoje eu tenho os benefícios de uma vida de oração. Diga amém. Aleluia. Então, para serem homens fogo, filhos do óleo, filhos de azeite, filhos do fogo. Aleluia. Por isso, para terminar, vamos já orar. Toda oposição que vier, deve considerar que faz parte da guerra. Porque você não está aí a lutar com pacaças, não. Você não está aí a lutar com javalis, não. Estás aí a lutar com bestas. Diga amém. Tem que estar preparado. Você está aí a lutar com ferros de ferro. Estás aí a lutar com valentes. Mas você deve ser mais que o valente. E assim poderás maniatar ele e repartir o seu esposo. E sabe quanto é que você se torna mais que o valente? Pelo tempo de oração.
o tempo de oração. Isso não é formação, não é formação teológica, não. Não é formação teológica, não é rema, não é teologia. Não é estudo bíblico. É com o joelho no chão. Para ser respeitado nesse mundo, tem que ser um homem valente. E para ser valente, tem que ser um homem de sacrifício. Aleluia. Sem sacrifício, não há vitória. E sem vitória, não pense em reinar. Eu falei em alguém que falou dessas lutas, e eu lhe disse assim: é melhor você passar lutas por causa do sacrifício, das guerras que você faz, e a resposta das guerras do inimigo te trazer muito sofrimento, do que você ser um escravo. De preferência você ser um livre, atribulado, do que um escravo em paz. É forte para Jesus. Não, você não entendeu. É melhor ser um livre atribulado do que um que diz ser livre porque tem paz e escravo. Amém? O escravo não tem liberdade, tem falsa liberdade, porque a sua vida depende do seu Senhor. O seu Senhor é que decide se vai matar você ou não. Mas o livre, como disse Jesus, vai permanecer em casa. As tribulações dos livres são momentâneas. As dores dos livres são momentâneas, mas vão produzir um peso eterno da glória de Deus muito excelente. Não aceita ser escravo do pecado, nem tampouco escravo dos demônios. Sede fervoroso no espírito, revoltados. Ele prometeu que levantaria um exército de homens valentes, cujos rostos são como tisnidura de panelas, homens de fogo. E eu faço dos meus ministros labaredas de fogo, homens como cavalos emparelhados para a batalha. Aleluia. Nós servimos não um Deus covarde, não. Amém? Amém? E não há desculpa. Não há desculpa. Não vale a pena vir com desculpa aqui. Todas as desculpas não funcionam. Amém? Ai, mas por causa... Esquece isso. O mundo nos foi entregue. A Estene recebeu, aleluia, a promessa de reinar sobre esse mundo. Para falar reinar como igreja, pregar o evangelho, sujeitar os poderosos, abater os lugares altos, elevar os vales. A Estene recebeu a ordem para influenciar outras igrejas e libertá-los, claro. Diga amém. Você é luz, você é lâmpada. Ainda bem que Deus já está a mostrar isso no terreno. Ainda bem. Um rapaz pegou um folheto, meteu no saco, viu? E assim, meteu no saco, amarrou, fica aqui. E todos estão aí ver aquele. Eu quero que o diabo até já foi arrancar aquele. É forte para Jesus Cristo. Ele ousou em crer. Alguém foi ver isso. E sabe quem é que viu? Um pastor pentecostal. Bem forte para Jesus Cristo. E vai vir aqui. Vai vir. Glória a Jesus. Tem que ser ousado. Estou a ver mais ousadia lá fora do que aqui dentro. Lá fora as pessoas no Brasil. Brasília que evangelizou Angola. Quer os pentecostais, quer universal, quer a mundial e outras igrejas pequenas são madres do Brasil. Diga amém.
Alguém vai dizer, olha, esse homem não tem conhecimento, está a falar igreja pentecostal. Não estou dizendo que veio do Brasil, mas foram influenciados pelos brasileiros. Eu sei de onde vocês estão a vir. Aleluia. Mas eu vejo mais ousadia. Olha o que Paulo fala. Ai, todos nós com ousadia temos que entrar, devemos entrar no caminho do santuário com ousadia. Como pode? Olha aí, olha aí. 3 jovens estavam aí a acompanhar o outro jovem para viajar para a cidade dele. 2, né? 2 foram acompanhar o outro. É incrível. Os estrangeiros estão mais a explorar esse poder do que os angolanos. Como é que é? Será que devo vos cantar a canção lá que a minha mãe gosta de cantar? Timameno minha cangama, timameno minha cangama, eia yangu ganza bimo vovaine, timameno. Olha só, olha esses 2, 3 jovens e passaram e viram uma câmara que tirava a temperatura e tinha um computador, quer dizer, você via a tua temperatura, pegou, disse, vou medir a temperatura do mestre. Meteu-lhe, pá, avariou o computador. Diga aleluia, bem forte para Jesus Cristo. Viu? Brasileiros, olha aí, estão aí com a foto do homem aos malucos. Ei, maluco, ei, para aí. Conhece esse homem? Ouviste? Mulheres estão a andar lá no Brasil, nas matas, nas fazendas com os Huawei's, os cavalos, aliás, os bois estão a se dobrar, os cachorros estão a vir em alta, uau, está a meter Huawei, todos já vão fazer assim. No Brasil. É incrível. Brasileiros estão a andar com os áudios para destruir centros de macumba, para fechar centros, como é que se chama aí das drogas? Como é que é? Bocas de fumo estão a fechar no Brasil. Ele vai lá com o Huawei, passa, volta 7 vezes. Huawei, quando assustar, boca de fumo desativada. Vocês ouviram outra brasileira que passou diante de uma casa de macumba, meteu o Huawei, ouviu o barulho lá dentro do macumbeiro, gritou, ai! Diga aleluia. Eles, por quê? Quando nós exercitarmos o poder, a nossa fé nunca mais será o mesmo. Isso tudo está acontecendo lá fora. Aleluia. Aleluia. Em Portugal, são angolanos. Mulheres angolanas estão a andar nos metros, não sei o que, estão a fazer fugentar. Está a vir aí uma manu com um bruxo, não sei o que, disse, vou te ensinar. Huawei, está a fugir. Diga amém. Não tem lugar para sentar, eu vou sentar. Calma aí, vou sentar. Eu vou sentar. Huawei, alguém vai levantar, vai fugir. Ele vai, você fugiu, agora eu tenho que sentar. Diga aleluia. Na Europa. Outra disse, o trem parou. Não sei se é trem, como é que chama, se é trem. Parou. E pá. O marido olhou para mim e disse, calma, vou resolver o problema. Uauê! O trem está a passar. Por que vocês estão muito acanhados? Como é que é? Está a se cumprir em vocês a palavra de Deus? Virão do Oriente e do Ocidente. Só que ele disse que para virem se assentar com vocês, vós sois os donos do orçamento. Diga aleluia. Vós sois as primícias, ou então o epicentro. Vocês são a capital do reino de Deus. Mas vocês têm que ser mais ousados do que eles. Não é competição. Eles têm que aprender com vocês. Mas agora é o contrário. Vocês estão a aprender com eles. Ai, não, as lutas aqui são muito grandes. Esquece isso. Ele prometeu: eu irei adiante de ti. Para endireitar o quê? Quando você se levanta, ele se levanta. Quando você marcha, ele marcha.
Quando você se revolta, eles fogem. Eles não podem suportar um homem revoltado. O que está a faltar é vocês exercitarem-se. Tenham vergonha? Estão a se envergonhar? Deveriam se envergonhar mais é eles lá no Brasil e na Europa. E dizer, que isso? Vocês estão a acreditar aquele feiticeiro aí da África? Ai, aquele macumbeiro da... Não, são os que estão a ousar. Esta hora estão nas ruas a evangelizar com a fotografia do homem, com os Huawei's, estão a ver milagres. Testemunhos feios todos os dias. Uma jovem, vocês ouviram, que trabalha lá nos doentes, não sei o que, estava agitado o doente e ele falou, ei, aquieta-te, o mestre mandou, dormiu. Diga aleluia. Aquieta-te. Será que eles estão a orar mais do que vocês? Apesar que aqui também tem já homens que estão a ferver mesmo, que estão a dizer, oh diabo, se você está quente eu estou a ferver. Diga aleluia. Eu termino em nome de Jesus Cristo. Oh diabo, estás quente? Eu estou a ferver. Vamos sujeitar os poderes das trevas. Diga-me. Eles brincaram com a igreja fria, eles brincaram com a igreja morna, corrupta. Com essa igreja não vão brincar não. Aqui é destruir fortaleza, é expulsar demônio, é derribar potestade, é quebrar muralhas, é destruir satanismo na terra. Diga aleluia. Bem forte para Jesus Cristo. Irmão, o dia que vocês se revoltarem, vocês vão ver. O dia que vocês se revoltarem, receber o espírito fervoroso e começarem a ousar, esforçai-vos e Ele vai te fortalecer. Oh meu Deus, eu trouxe um movimento sem igual. Homens marcados, selados, violentos, revoltados, cheios do Espírito, transformados, quebrantados. Pode demorar. O mundo todo vai ficar de joelho diante do Evangelho que eu prego. Meu filho na fé, minha filha, vão ser terríveis. Sim, porque um leão gera leões. Eu não vim para gerar zebras não, nem leopardos, nem lobos. Leões. Aleluia. Glorifica Jesus de Nazaré. O mundo todo vai ter que saber que o Deus de Angola é Deus, que Angola é terra do orçamento, que Angola é o epicentro de Deus, é o reino de Deus na terra. Nós não precisamos de ajuda do mundo, não precisamos, só precisamos da ajuda do alto. Então vão, testemunhas, deixem a vossa marca na terra e as vossas obras vão vos seguir. Bem forte para Jesus. Vem cá, vamos orar. Eu gostaria que vocês ficassem aqui para fazermos também. Sobe. Era só para ser curto objetivo. Hoje fomos evangelizar e logo que nós apanhamos o autocarro que vai diretamente lá no Benfica e começamos logo a distribuir aquelas papeladas. E assim que nós descemos, aquilo parecia fogo, sabe? Fogo mesmo assim a sair, sabe? Porque eu acho que